Olá pessoal, tudo bom? Aqui é Sérgio Seixas, do Grupo Terra de Rudá. Hoje eu queria trazer um tema falar sobre Urano em Touro, Urano no signo de Touro. É muito importante a gente saber o que está acontecendo lá em cima para poder compreender o que possivelmente está acontecendo aqui embaixo, porque assim como diz Hermes, né, assim em cima como embaixo. Então, primeiro vamos entender que Urano leva mais ou menos um pouco mais de 7 anos em cada signo, né? Ele entrou em 2018 em Touro, vai sair em 2026. E ele leva também 84 anos para dar uma volta em todo o zodíaco. É um ciclo muito importante, é um ciclo de 12 vezes 7. Urano tem algumas informações iniciáticas importantes da gente compreender. Eu, quando comecei a estudar astrologia em 1981, me chamava a atenção as informações sobre Urano, que ele tinha um eixo tão inclinado, um eixo tão excêntrico, tão diferente, que, que me chamava a atenção. Isso tinha a ver com a característica também do signo que ele rege, que é Aquário, que também sempre foi um signo à frente do seu próprio tempo, diferente, singular, muito excêntrico. Né? E hoje, inclusive, falando de Urano em Touro, eu quero lembrar que Urano se encontra em cima do Sol, na conjunção com o Sol em Touro. E acho bem oportuno poder estar iluminando esse assunto no momento em que Urano está em cima do Sol. Né? E é interessante que os taurinos, né, e por tabela os capricornianos, os virginianos, eles precisam ficar atentos, principalmente do segundo decanato, porque o Urano está fazendo aspectos bem interessantes, ou de conjunção ou de trígonos com Virgem e com Capricórnio também. Né? Mas então o que significa Urano? Urano é uma energia, uma pulsão psíquica que gera uma demanda de ressignificação, de mudanças, de uma revisão, de trazer novos panoramas. Né? A função de Urano dentro da psique humana é a gente não acomodar. Inclusive é curioso o fato dele se encontrar hoje em Touro, que é um signo que uma das características seria a própria acomodação. Né? Então, o antídoto para pasmaceira, para bobeira, para paralisia, para estagnação, o antídoto seria essa pulsão, essa ativação de Urano dentro da gente, querendo abrir novos horizontes, abrir novas fronteiras. Né? Isso é muito bom, muito interessante, muito necessário, porque faz com que a roda esteja sempre girando. Isso dá um frio na barriga também, evidente, porque o que está muito mal pode melhorar e o que está muito bom pode piorar. Né? Dependendo dos aspectos que o Urano faça também com o signo solar, com a Lua, com ascendentes, né? E com o mapa como um todo. Mas a minha função aqui não é interpretar o mapa de fulano, de Beltrano, mas tentar compreender um pouquinho do aspecto amplo e transcendente de Urano. Ele rege a tecnologia, a informática, todo esse movimento que a gente conhece já de poucas décadas para cá, relacionados ao avanço da era digital, né? Essa passagem do analógico para o digital. E ele foi descoberto no século XVIII, em francas revoluções. Há quem acredite que a Era de Aquário surgiu ali da Revolução Francesa para cá, mas em termos mais, eu diria, astronômicos, astrológicos, ainda faltam bem mais uns 400 anos para, de fato, surgir a Era de Aquário. Mas em termos assim mais amplos, 400 anos não é nada. É como se a gente estivesse vivendo já o final de uma estação e já sentindo os eflúvios de uma nova estação. Né? Leia-se, o final de uma estação seria o final da Era de Peixes e já a gente sentindo o início da Era de Aquário. E muita coisa vai acontecer ainda fantástica, maravilhosa, em termos de expansão de consciência, de acesso,
né? Esse boom que a gente teve na internet, esse boom fantástico de acesso onde quer que a gente esteja, a gente poder acessar bibliotecas, livros, informações, conhecimentos. E como tudo na vida tem essa dinâmica de luz e sombra, a gente também acaba se deparando com muita sombra, com muitas informações falsas e tudo mais. Mas se me perguntam, você prefere não ter acesso a informação nenhuma e viver apenas com as informações do mainstream, ou você prefere ter muitas informações, ainda que no meio delas venham inverdades, mentiras? Não, eu prefiro ter acesso à quantidade de informações, e a qualidade vou deixar por minha conta. Eu não vou deixar que essa qualidade seja atributo apenas de fulano ou de beltrano. Eu posso realmente confiar mais em uma pessoa do que em outra, mas eu preciso ter um discernimento, uma maturidade, que mesmo aquela pessoa que eu confie, ela pode estar dando uma informação que não é exatamente a correta. Isso cabe muito a gente estar em estado de discernimento, em estado de observância, em estado de atenção, né? Então, esse é um momento incrível. Não me refiro nem a 2022, me refiro já da virada de 2020, dos últimos anos de 2020, do século XX, né, dos últimos anos do século XX em diante, a gente vai estar sendo bombardeado por uma excitação, por uma aceleração, por estímulos, isso evidentemente que interfere no sistema imunológico, interfere no aspecto neural, né, no sistema neurológico também, doenças autoimunes, isso tudo, síndrome do pânico, fobias, ansiedades, angústias, isso tudo é ampliado. E essa ampliação, ela se deve a uma explicação muito simples, não estou dando conta de processar tudo isso. Mas claro que se nós tivéssemos governos mundiais atentos, né, à capacidade metabólica de seu povo, ia aos poucos abrindo mais e mais e mais e estimulando no processo educacional, no processo também de amadurecimento desse povo, o amadurecimento psicológico e emocional desse povo, que ele pudesse ser digerido. Mas não é isso que acontece. Tem uma nova descoberta tecnológica, já joga para o povo e sob os auspícios de ter mais conforto. Mais conforto. Esse mais conforto, muitas vezes, numa sociedade que não é sujeito de si, uma sociedade que é objeto, né, a gente facilmente se droga daquela tecnologia, a gente se droga, a gente se torna adicto daquela invenção, né? E uma das doenças mais comuns hoje é o celular. Doença que eu me refiro é você ficar ali grudado no celular o dia inteiro, Isso tem perturbações cerebrais, né? E, evidentemente, no sistema imunológico. Mas aqui a minha fala não é para desonrar a tecnologia, e sim a maneira como a gente lida e a maneira como a gente é educado a lidar. Ou seja, a maneira que a gente não é educado a lidar com a tecnologia. Então, mas esse também não é o ponto. O ponto é Urano, eu vou falar Urano em Touro daqui a pouco, mas Urano é esse conjunto de situações de extrema inteligência, de genialidade, de abertura para novas perspectivas, da relação com o meio ambiente, a relação com o céu, com as estrelas, com os cosmos, com seres, com extraterrestres, com exoseres, com civilizações que existem e que não foram ainda reveladas, não foram ainda mostradas a público, mas que já foi percebida por governos de primeiro mundo e tudo mais. Então, é um novo mundo que está se descortinando e não está pedindo muito assim, cortesmente, passagem. Ele vem entrando como um trator. Né? O Urano, ele é muito intenso, 220 volts no mínimo. Né? Por isso rege também a genialidade, né? Então a liberdade, a criatividade, a transcendência, a transgressão, a anarquia, o aspecto progressivo, o aspecto da vanguarda,
né? E nós temos, evidente, um paradoxo quando Urano está em Touro. O Touro é totalmente contrário a tudo isso, um signo conservador, de tendências conservadoras. E ainda mais, nós tivemos em 2021, a dominante dos trânsitos no céu foi a quadratura de Plutão, perdão, a quadratura de Saturno-Urano, que é o velho versus o novo, que ainda em 2022 temos uma rebarba dessa quadratura, que ainda vai se estender, né, no fundo, do ponto de vista psicológico, essa quadratura se estende, isso é verificado nas eleições no mundo inteiro, não só no Brasil, mas na França, na Europa, que é uma direita versus uma esquerda, uma direita radical versus uma esquerda, ou uma centro-esquerda, que na verdade é uma direita, toda essa confusão entre conservadorismos, né, o que a gente chama de neocons, versus os liberais, os progressistas, os próprios liberais trazendo um conservadorismo dentro, é uma mixórdia que, se a gente quiser entender isso conceitualmente, é delicado, é difícil, requer um estudo. Por isso eu tenho sinalizado a importância das pessoas estudarem geopolítica, para compreender esse hibridismo de conceitos, entendeu? Que pira a cabeça de um homem comum que anda achando que o bem é bem e que o mal é mal, e depois descobre que não é bem assim que a banda toca, entende? Então, esse Urano tem um espectro vastíssimo. E a coisa que mais me encanta no Urano é a consciência, é a experiência da consciência, da expansão de consciência. E, evidentemente, que do despertar, da iluminação. O Urano rege o despertar, rege a iluminação. Então, quando a gente começa em camadas mais densas, falando de Urano, é tecnologia, gosta de liberdade, de natureza, adora voar de asa delta, adora uma praia, um mar, adora caminhar na floresta. Ótimo, né? Gosta de lidar com computador, com a parte de informática. Ok, né? E das revoluções sociais, as revoluções coloridas, as primaveras, as pseudo-revoluções. O Urano não tem nada de pseudo, mas a gente vai travestir. A gente que às vezes quer dar um ar de modernidade, a gente traveste as coisas de Urano, dá uma pátina moderna, mas na essência a coisa é antiga, velha, já com prazo de validade vencido. Então a gente tem mas isso tudo ok, inclusive a gente estuda isso nos livros. O que não se estuda muito nos livros e que é uma fonte minha de foco muito intenso, é muito na arqueoastrologia, né, que é o sistema de 4 astrologias, que é a astrologia natal, a astrologia kármica, a astrologia dármica, a exoastrologia e, por fim, o instante criador, que é o momento que a gente está vivendo, trânsitos e revoluções, etc. O que me encanta nisso é a possibilidade de a gente encontrar pistas, pegadas digitais do processo de iluminação. O que me encanta nisso é perceber que cada ser humano, por mais limitado que ele possa ser, existe um Buda dentro dele, um Cristo dentro dele, um Zaratustra dentro dele, um Maomé dentro dele, um Ramana Maharshi dentro dele, um Bhagwan Sri Rajneesh dentro dele, né? Ou seja, um gênio da consciência, não um gênio no ponto de vista ocidental, da ciência ou do QI intelectual, não, mas sim dessa demanda de transcender o ego e colocá-lo a serviço do self e viver em estado de liberdade, ainda que a gente viva numa matrix, ainda que a gente viva num planeta prisão, ainda que a gente viva num planeta de expiação, de regeneração e de ascensão. Cada ser humano, desses quase 8 bilhões de seres humanos, nós temos um Buda, né? um ser em estado de hiper, que tem camadas e camadas e camadas de, digamos, mentiras civilizatórias para deixar o ser humano assim refém, né? E tem mecanismo do medo, né? Fobias, pânicos, inseguranças, angústias, né? E aí temos alimentação adulterada, isso leva a um estado patológico, isso leva a uma demanda da indústria farmacêutica. Então toda essa trama que a gente já sabe, que a gente já conhece, que é uma ladainha que se repete, né? Então tem uma agenda que nos é não sugerida, mas temos uma agenda que nos é imposta,
para a gente corresponder a essa agenda, a gente tem que passar por cima da gente. Isso tem um custo em termos de saúde, ao mesmo tempo de alimentação, que a gente vai comendo qualquer coisa. A consciência vai ficando fora do padrão e a gente fica muito longe de acessar esse estado de hiper, esse estado de diferenciação e pertencimento. E a função do Urano é a função do despertar, de acordar. É um surto lúcido, é um salto. Hoje está muito na moda falar em salto quântico, mas isso se presta muito a Urano, que é uma experiência uma vertigem. Urano fala de uma vertigem. Sabe quando você entra, mergulha, faz um mergulho tão profundo dentro de você que lá pelas tantas você fica, depois de ter passado pela floresta escura da alma, você olha e fala assim, gente, que loucura, onde é que eu estava? Onde é que eu estava esse tempo todo que eu não percebi? Primeiro, quantos moravam em mim, quantos me constituíam? E segundo, onde é que estava esse Buda, esse Cristo dentro de mim, esse avatar dentro de mim? Pois é. Claro que é evidente que tem todo um projeto para soterrar esse ser. Né? E Urano é um antídoto contra esse projeto. Um projeto de liberdade, de consciência, de iluminação, de despertar desse estado de gozo profundo. Né? No próximo vídeo eu vou falar de Netuno em Peixes. E vocês não têm noção do que está acontecendo dentro de cada um, né, de nós todos, e o que está acontecendo acima das nossas cabeças. E Urano, eu falei há pouco tempo, eu falei de Plutão em Capricórnio, falei em Plutão, né, dessa demolição dessas instituições que com prazo de validade vencido. Agora estou falando de Urano, que é uma pulsão psíquica que serve essa possibilidade da gente ir ao encontro, né, lá dentro da gente, desse ser desperto, desse ser iluminado, desse ser que venceu a cisão, que ele venceu a cisão, ele vive em estado de unidade, em estado de luz. Né? E mais na frente eu vou gravar um vídeo sobre Netuno em Peixes, vocês vão entender que tem um caminho, tem uma parceria, aí, tem uma jornada. Agora, ele está em Touro. Como eu dei um pequeno briefing ainda há pouco, há um certo paradoxo de uma força tão progressista que mora dentro de cada ser humano, e às vezes é muito natural que a gente morra de medo disso. É muito natural, eu não dou conta. A minha educação, a minha formação religiosa, né, Urano, por exemplo, não tem muita relação com religião. Urano ele é ir além, é transcender, é transcender. Então você entrega uma caixa para Urano, ele abre, ele rasga a caixa, ele rasga o envelope, ele tira as paredes da casa, ele tira o teto da casa. A instituição tem que ser uma instituição em função do humano, não humano em função da instituição. As instituições para Urano têm que servir ao humano, esse super-humano, esse humano que mora dentro da gente, que é esse humano crístico, esse humano búdico, e não ao contrário, não o humano servir as instituições. Né? Em tese, para o mundo nosso, dos humanos, não há nada que esteja maior do que a nossa própria humanidade, que é uma reverberação com o sagrado, é uma reverberação com a totalidade, com a unidade, com a fonte primordial. Então, ele em Touro mexe com um paradoxo, com um certo esgarçamento entre forças conservadoras taurinas. Né? Touro é um signo belíssimo, um signo maravilhoso, que fala de outras coisas. Não vou me deter aqui de falar de Touro, mas e sim da relação de Urano com Touro, porque Touro inclusive tem a ver com o sistema econômico, esse eixo Touro-Escorpião tem a ver com o sistema econômico, e que está passando por um processo assim de morte e renascimento. A gente ainda não tem muita ideia do que está para acontecer, o que a gente tem chamado de pós-capitalismo. Não confundam isso com comunismo, não tem nada a ver, não tem nada a ver. O comunismo é um passado, né? O capitalismo ele é um passado que ainda não foi enterrado. Então a gente vai ter que se reinventar em termos do capital, em termos das relações produtivas.
Então, esse Urano em Touro, ele vai falar de um certo esgarçamento entre valores conservadores, não é só economia, não, valores de vida, valores conservadores, ligados à família, ligados à religião, ligados à moral, né? Ah, mas ser conservador é ruim. Não, nem ser progressista é exatamente bom. Tem coisas que precisam ser conservadas. Tem coisas que a gente precisa ir além. Por exemplo, certas tradições, certas ancestralidades, certas referências históricas, certos passados nossos precisam ser honrados, contemplados, né? Eu diria, conservados, essa memória, esse DNA, né? Que é potência pura. Mesmo que eu dissesse assim, poxa, eu sou tão velho quanto a fonte primordial e isso a gente conservar essa velhacaria não adianta, não, é o oposto. Se a minha idade é a mesma da fonte primordial, eu preciso conservar, eu preciso ter um olhar de nutrição, de honrar isso. Assim como você querer reinventar a pólvora, reinventar a roda, quer dizer, tentar ser um progressista. Não, eu acho que ir além, transcender, tem a sua demanda. Assim como conservar tem a sua demanda. Nenhuma das duas coisas é melhor do que a outra. Mas, quando você ainda está sobre a egrégora de Saturno no céu, quadrando com Urano, ainda estamos com essa egrégora e estamos com Urano em Touro, tem uma luta dentro da gente. Até porque existem movimentos que dizem conservadorismo é o melhor. E tem outro movimento que diz, não, o aspecto progressista é o melhor. É melhor para quem? Essa que é a questão. Porque tem um indivíduo. Aquele indivíduo, o conservadorismo não é tão interessante, para aquele outro é. Tem um país que tem toda uma tradição, que tem toda uma história, que tem todo um caminho. Para esse país, um certo conservadorismo é melhor. Para outro país, não. Certo? E lembrando que, quando eu digo um certo conservadorismo, não existe ninguém que seja 100% conservador, nem 100% progressista. Nós não daríamos conta disso. Urano é uma pulsão progressista que mora dentro da gente, transcendente, consciente, libertária, inovadora, genial, anárquica, né? E anárquica tem dois sentidos, um sentido assim, digamos que pode ser improdutivo e um sentido altamente produtivo. Você entra no ateliê de um artista incrível, aquilo ali parece uma anarquia pura. Depois o que sai daquela anarquia é uma coisa absurda, maravilhosa. Tá? Então, cada coisa no seu canto, cada macaco no seu galho, isso não é melhor do que aquilo. Mas o fato da gente estar caminhando para sair da era de peixes e entrar na era de aquário, devido ao movimento da precessão dos equinócios, que é um movimento retrógrado, né? Vem de peixe para aquário, depois de aquário para capricórnio, cada era leva 2.160 anos, a gente está terminando essa era de peixe, mas ainda temos mais uns 400 e tantos anos para de fato entrar na era de aquário, mas já estamos sentindo esse alvorecer, e a tecnologia está aí para dizer isso. E não só isso, como é que a sexualidade vem mudando, vem se transformando, né? Vem aparecendo, vem sendo, vamos dizer assim, honrada, respeitada e, evidentemente, desrespeitada e desonrada, porque faz parte, porque não dá para uma pessoa extremamente conservadora poder aceitar o que está vindo à tona. Por outro lado, não dá para reprimir o que está vindo à tona. Como é que a gente resolve isso? Porque o que está vindo à tona não é uma política de Estado. O que está vindo, então, é uma psique coletiva. É diferente, é uma política, é uma psique coletiva. Então, que é LGBTQIA+, então isso é uma moda, não tem nada de moda, isso é uma emergência da psique coletiva. Então, os conservadores que eu preciso aprender, que eu preciso me transformar. A função do Urano é não deixar que a estagnação assuma o padrão da história, e sim que haja sempre um movimento de renovação, assim como as coisas acontecem na natureza. Né? Parece que aquela árvore é sempre a mesma, mas todo outono ela perde as folhas, e essas folhas são renovadas, e depois tem uma nova floração, uma nova frutificação, tudo isso. Bem,
Acho que está na hora de poder parar minha fala, e eu acho que eu vou aprofundar isso mais na frente, porque o que me encanta, tudo bem, a gente fala desse conflito de progressistas e conservadores, a gente ficar atento, ver dentro de cada um de nós aonde está o nosso conservadorismo, digamos, taurino, onde é que está o nosso lado progressista, uraniano, né? E poder acolher, ver o que é prazo de validade vencido, o que não, o que eu preciso experimentar, né? Experimentação, uma coisa absurdamente maravilhosa, né? Mas o que me encanta, na verdade, é cutucar as pessoas para que a gente possa exigir mais de nós mesmos, não no sentido de uma performance profissional melhor, mas uma performance consciencial melhor. Talvez você não tenha nunca lido essa frase, uma performance consciencial. A gente lê muito uma performance profissional, otimizar essa performance profissional, né? É bom, às vezes não é bom, às vezes é horrível você otimizar uma performance profissional para interesses escusos, para interesses complicados. Quanto mais a gente... Você imagina alguém que está construindo uma bomba atômica e cada vez melhorando a sua performance na construção dessa bomba, e o objetivo é matar pessoas. Que isso significa uma anti-lei, um anti-dharma, vamos dizer assim. Tá? Então, mas quando se fala melhorar a performance consciencial, eu preciso refinar a minha relação com a minha consciência para eu deixar que a minha verdadeira estatura apareça. Eu preciso refinar o meu artesão, o meu artesanato, o meu artífice, o meu ofício de me tornar de fato quem sou eu. Isso é Urano. Consciência, consciência, consciência. E a gente pode se distrair com velocidade, tecnologia, ansiedade, dinamismo no sentido neurótico do termo. Estou focado em uma outra coisa, que é despertar esse ser iluminado, esse ser pleno que somos nós. E que dá para se manifestar isso na prática, na relação de casamento, na educação dos filhos, na maneira como ele lida com o trabalho, na maneira como lida com as coisas de um modo geral, as coisas mais prosaicas, mais apequenadas do mundo. É isso que me interessa. Não me interessa dar ferramentas para o ser humano se adaptar à doença normalizada, à nossa patologia normatizada. Não me interessa dar ferramentas para a pessoa se adaptar. Me interessa falar de ferramentas. E existem, Urano rege as psicoterapias, não a psicologia, que é Netuno, mas rege as psicoterapias, as inúmeras psicoterapias, principalmente as psicoterapias transpessoais, né? E Urano rege também, num certo sentido, junto com Netuno, a espiritualidade, não a religião. Então me interessa que inúmeras ferramentas não sejam tão somente ferramentas terapêuticas, né, nem espirituais, não sejam tão somente para fazer com que eu possa suportar o meu casamento, que eu possa suportar o meu trabalho. Eu fico muito indignado, né? Eu fico muito indignado. Eu, com o meu Urano, fico muito indignado quando eu vejo o ser humano, seja ele qual for, que tem uma estatura bastante digna, tentando suportar, aguentar, se adaptar. Eu fico tem uma certa dó dentro de mim, porque a pessoa está vivendo um transe de apequenamento, um trânsito de identificação com uma espécie de roedor, um roedor que precisa sobreviver. Quando, na verdade, nós somos humanos. E por isso nós somos deuses. E por isso
Nós somos Budas vivos. Essa é a mensagem de Urano, ontem, hoje e amanhã. Ele estando em Touro, em Gêmeos, em Câncer. Em cada signo tem um matiz diferente. Mas é isso que eu quero, olhando no olho, no teu olho. Se você tem nutrido, se você tem alimentado esse Buda dentro de você. Eu não estou falando de budista, eu não sou budista, eu não tenho nenhuma religião. Mas eu sei que a palavra Buda significa o iluminado, o desperto. Poderia usar a palavra Cristo, não a figura de. Não me importa o Buda, não me importa o Cristo, não me importa o Maomé, me importa você, me importa a mim mesmo. Que somos, em potencial, o mesmo que esse Buda, esse Cristo, mas é um processo arqueológico de ir tirando as camadas através de Urano, através da consciência. Esse é o foco principal. Eu termino a minha fala lembrando que o meu foco principal não é falar de tecnologia, nem de luta entre conservadores e progressistas, e sim de que você que está me ouvindo traz agora, neste instante criador, um homem ou uma mulher resolvidos. E não vai ser através de pensamentos positivos, não vai ser através de repetência de palavras e frases como eu sou um Buda, eu sou um Buda, eu sou incrível, eu sou... Nada disso. Nada disso. Isso é bobagem. Os papagaios fazem isso. E sim, de primeiro, será mesmo que eu tenho esse ser iluminado resolvido dentro de mim, resolvido com as suas dúvidas e certezas, resolvido com as suas questões pendentes? Porque a questão aqui da pessoa resolvida não é um ser perfeito que deu conta de tudo, não. Está à vontade. Está à vontade. E quem trouxe esse João ao João foi a sua consciência. É como se ele agora tivesse à vontade com os seus processos. Esse é o meu foco da pulsão de Urano que rege, que habita dentro da nossa psique e que diz assim: escuta, quando é que você vai parar de correr atrás do próprio rabo e celebrar o Buda, o estado Dipper que é em você desde sempre? Você pode só para dizer o seguinte: mas tudo bem, que legal, que bacana, eu gostei disso, mas eu não sei como é que eu faço. Não é buscando caminhos fáceis. Eu sou um Buda, eu sou um Cristo, Jesus me ama. E sim, eu quero conhecer essa pessoa que eu atendo quando me chamam. Quando me chamam, ô Roberto, opa, ô Sérgio, opa, ô Maria, opa. Essa pessoa que eu atendo quando me chamam, eu quero saber quem é essa pessoa, quem são essas pessoas que moram dentro dela, quem é esse Buda que está adormecido. Urano tem a função psíquica de nos despertar para essa realidade. Gente, um abraço. Meu nome é Sérgio Seixas, faço parte do grupo Terra de Rudá. Em breve a gente se encontra. Mais na frente eu vou falar sobre Netuno em Peixes. Depois a gente faz um link entre Plutão em Capricórnio, Urano em Touro e Netuno em Peixes. Um abraço. Achei estranho.